A gente tá falando disso aqui no bastidor. Mais uma vez o gatilho aí, Léo. A questão do psicológico. O Flamengo 2019 acabou com o departamento. Essa questão do vácuo de poder que você está falando, de questão de separar lideranças e tudo. E aí, assim, tentando trazer para um plano mais palpável. A gente fala de, não, tem que profissionalizar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Beleza. Assim, mas o que é isso na prática? O que isso impacta o Flamengo na prática? Ter grupinhos dentro do Flamengo não é a questão de liderança. Que acontece também. Esse não é o problema. E eu vou te dizer por quê. A estrutura do Flamengo, por que o Flamengo não ganhou os jogos e passou essas vergonhas esse ano? Eu puxei aqui uma informação aqui, tudo partindo de um acontecimento trágico que aconteceu essa semana. O Diego, eu esqueci o sobrenome dele, jogador do Montevideo Wanderers, ele estava com problemas psicológicos seríssimos, sumiu durante alguns dias, tiveram alguns relatos dele aparecendo e depois descobriram que ele tinha se matado. O Arrascaeta foi a público e postou, né, em condolências a ele, e falou que era de extrema importância que todo clube tivesse acompanhamento para a saúde mental do atleta. E isso em referência. Obviamente, isso é uma questão... esse caso é um caso muito, muito extremo, mas assim, não é tão distante quanto a gente imagina. A vivência de problemas de saúde mental é muito mais comum do que parece. Que divulgam. A gente lembra, inclusive, do caso do Michael, que ele mesmo comentou sobre isso. É uma profissão extremamente exposta, são pessoas que saem geralmente da extrema pobreza e vão para um cargo de super prestígio onde eles são muito cobrados e a vida deles é aquilo e eles não têm acompanhamento psicológico para fazer isso. O Flamengo em 2020... até 2020 ele tinha um psicólogo do clube. Início, né, 2020? Até início de 2020 ele saiu com o Jorge Jesus. E aí não teve mais, teve esse abismo. E a gente teve frases assim, ridículas, assim, isso, assim, frases ridículas vindas do Braz. O próprio Ala deu uma entrevista quando questionaram isso para ele sobre o psicológico do time. Ele falou que psicólogo não resolve problema de atleta nenhum, não. Foi essa frase dele. Aí deve ser formado em psicologia. Deve ser. Na UFRJ, com pós-graduação e mestrado em Harvard, para ele poder afirmar isso. E aí eu puxei aqui de uma reportagem do Trivela falando sobre esse caso. A psicóloga do Fluminense, que faz um trabalho realmente muito bom no Fluminense, explica um pouco sobre isso, sobre o preconceito que se tem sobre a questão de saúde mental dentro do esporte, em geral mesmo, que muita gente associa problemas relacionados à saúde mental ao fracasso. Essa fala dela realmente, assim, de que só quando está tudo muito perdido, pessoas desesperadas. Isso não existe, não é assim que funciona, assim, é um desconhecimento incrível sobre psicologia mesmo. E aí eu achei assim, bem marcante aqui um depoimento aqui, uma fala do Kozak, que é presidente da parte de psicologia de esporte da Federação Paulista, né? Ele fala um pouco sobre os jogadores acabam tendo muito sofrimento por conta de dificuldade de gerenciar conflitos, situações que vivem no cotidiano no futebol. E agora a parte bem relevante dessa fala dele, que ele fala: essas questões dificultam a concentração, tomada de decisão, velocidade de reação e motivação dos jogadores. E aí ele separa isso mesmo assim, existe psicologia do esporte e a psicologia pessoal. Muita gente fala, não, mas os jogadores ganham dinheiro pra caramba, eles podem pagar um psicólogo pessoal. Pode pagar quantos eles quiserem, mas é muito diferente. É um ativo do clube, psicologia pessoal, ter aquilo ali no pessoal, e você tem uma psicologia do esporte, aquilo voltado pro seu negócio em si, né? Porque aquilo ali depende de uma cadeia de jogadores. Se um jogador não está funcionando, o outro não vai funcionar. Se você tem uma decisão errada aqui, pode acarretar em muito problema dentro de campo. Então, isso é a vida do jogador. Mesmo sendo individual, isso é a vida do jogador. Se você for ver no nível de alto executivo,
quantidade de alto executivo que faz tratamento, Claro. Tá no consultório, é absurdo, porque é exatamente o que o Léo tá falando, pressão. Aí deixar uma pergunta, a gente poderia trazer alguém que fosse especialista na área. Será que o comportamento do Gabriel não é uma autodefesa? Uma fuga dele tá naquela posição de estrelismo e não tá suportando aquilo? Por isso que não pode ser? Por isso que eu levantei esse questionamento. O erro inclusive. número 1 é quem entregou pro Gabriel a responsabilidade de ser camisa 10 e faixa. Perfeito. Porque precisa de postura, de liderança para ser líder. Perfeito. E ele não tem essa postura. Foi jogada de marketing pra vender Júnior, camisa. Mas, pô, tá pegando pesado com o cara. Não, eu tô falando de postura de liderança. Concordo. Mas aí Liderança é exemplo. essa é uma diferença clara, por isso que eu perguntei sobre o Gabigol, porque isso é uma diferença clara que tem entre o individual e o coletivo quando a gente trata de aspecto psicológico. O aspecto psicológico do Gabigol individual tem um problema e o coletivo também. Para outros jogadores, parece ser mais o coletivo do que o individual. O Gabigol ele tem um problema seríssimo com essa questão esse protagonismo que ele tem, a questão da liderança, ele não sabe lidar com isso. Não sabe ele lidar. não sabe viver Talvez nessa... seja uma autodefesa mesmo, né? Uma E fuga aí, disso. aí, assim, só pra fechar esse raciocínio. Antes de tu puxar pro outra linha, só falando do Alan e da psicologia, respeitando o mestrado do Alan no assunto, eu que me formei no Brizolão de Campo Grande, eu não tenho essa capacidade, mas tem algo cognitivo que me diz que eu diria, né, as doenças vindo da cabeça, seja lá qual for, tem um nome bonito para isso, mas eu prefiro não entrar na linha técnica. Ela era predominantemente para classe AB, que era a classe mais rica. Sim. Então a depressão, você vai ver Michael Jackson, você vai ver Jordan, você vai ver Oscar Schmidt, são pessoas que venceram, tem dinheiro pra caralho, que Sucesso. sucesso, tem tudo. Mas tem muita pressão aí. Mas os caras são depressivos. Abdicam muito da vida pessoal. Quem viu Queen, Cazuza, Renato Russo, as pessoas têm uma ideia idiota de que o cara é rico, o cara é bem sucedido, ele não vai ter problema psicológico, seja lá da ordem que for. Então, assim, o futebol, que tem descarga de adrenalina, cobrança. Cara, jogar no Flamengo deve ser mais difícil que ser presidente do Brasil. Hoje não, antes. Cara, o mínimo que o Flamengo tinha que ter como organização profissional era um departamento de psicologia. Claro, como tem que ter um departamento de análise estatística. Como tem que ter um diretor. É Como profissionalismo. tem que ter um departamento de inteligência para buscar jogador mesmo e não ir lá. Qual é a marca do momento? É esse, vou trazer e gastar dinheiro. É isso? Senão não tem setor de inteligência. Eu falei com você lá embaixo aí. Tem um empresário que é o setor de inteligência. Tá falando com ele aqui. Inclusive está indicando 2 zagueiros pro Flamengo. Conversando com ele sobre isso. Os clubes são geridos como empresa, entre aspas. Né? Você aqui é uma empresa. Só para dizer. Mas lá dentro não é. Na prática não funciona assim. Exatamente. Então tinha que ser, já, como você falou, como empresa, dinheiro pra caramba, arrecadando 1 bilhão e tanto, show, sabe fazer dinheiro. Mas cadê isso que tá falando aqui? Mas nisso eu vou discordar de você. Não tem o mental, não tem o scout do Flamengo era da terceira divisão. Mas a empresa também não tem mental, não. Cara. Quando a gente vai para grande empresa multinacional, cargo de direção, a gente imagina que cargo de direção, são só os caras técnicos, ralaram pra cacete. Não, cargo de direção em qualquer lugar, empresa ou clube é política. Embaixo, o bom gestor, o bom diretor de futebol, de empresa, o que é que seja, é que ele se cerca de gestores profissionais. Um técnico pra saber, né? pra entender. Porque o cargo de direção, ele tem que ser político. Você está discutindo estratégias, relacionamentos internos e externos, então naturalmente é mais política do que técnica. Mas a empresa privada tem algo importante. Não entregou, é rua. Claro. Ela precisa de resultado. Esse é o problema. O Landim com o Braz só tá vendo o político. Exatamente isso. Se fosse igual a empresa, teria rodado cabeça no tempo. Julgar o Landim é difícil, que o Landim... roda. Se você for técnico, roda. Eu sugiro... Depois de ganhar uma fortuna, você roda. Eu sugiro muito vocês verem, caso não tenham visto, o filme do Ike Batista. Eu vi. É uma série onde mostra quem é o Landim. O Landim era o braço direito do Ike Batista. Tem uma frase do Landim que fala: eu vou sair e você vai quebrar em X anos. E aí o cara vai lá e quebra. O Landim era foda no mercado privado. Só que, cara, a política, infelizmente, ela tá em todos os setores da sociedade. Não vai ser diferente do Flamengo. Meu irmão, eu não vou citar nome de prefeitos e governadores aqui, não, que pode dar merda. Mas quer fazer tuas paradas lá? Faz. Mas dá uma estrutura organizacional. Porque eu acho que sacanagem
tem em qualquer setor da sociedade, em qualquer país. Do planeta. Que a gente tem síndrome de vira-lata, falando que essa porra só tem no Brasil. Não, no mundo todo. Tem o país lá que o malandro, se entrar com droga, ele é morto, e aí o cara vai lá e tenta entrar com droga, e nego mata o cara. Tipo assim, o ser humano não tem limite. Mas isso não impede de atitudes profissionais. Que dificuldade vai gerar política pro Landim ter a porra de um departamento de psicologia do clube? Perfeito. Nenhum. Não, e ter o Braz Mas num é a cargo questão da político, sendo que abaixo dele tem alguém técnico para gerir o futebol. Mas só aí vai a ter questão da benefício, gestão. na minha concepção. A gestão, quando a gente fala de gestão profissional, do que a gente está falando aqui exatamente? Pô, vamos trazer um cara mais profissional. O Landim, que está muito claramente, ele não entende gestão profissional de futebol. Isso ele não entende. E aí, o que esse cara precisa gerir? E aí, entra no calo do Flamengo de 2023. Só concluindo aqui, desse mesmo presidente, né, da Associação de São Paulo, ele conclui 3 pilares, né? Ele fala com uma pirâmide que sustenta... Ele é umas paradas inteligentes pra caramba, hein, cara? Ele sustenta aqui 3 pilares nisso, que é a questão psicológica, a preparação física e a questão tática. E aí, eu até tiro... apesar de todos esses fracassos... técnica, que merda, hein? Eu até tiro a parte... um pouco dessa parte de tática e técnica mesmo, porque assim, a gente viu um elenco que tecnicamente já performou, a maioria daqueles jogadores, ele já performou e a gente já viu performando bem, e taticamente, técnicos que passaram, assim, não vamos falar do inominável, mas assim, o Sampaoli é um técnico que tem um histórico grande no futebol. E ficou muito claro que essas duas questões... Quem tem histórico grande de futebol? O Sampaoli. Aí eu discordo completamente. O cara nunca ganhou um título em nenhum clube comparado que ele não ganha nem turnos estadual. As experiências que ele teve no futebol comparado aos outros técnicos do Brasil foi maior. E aí ele vem pro Flamengo e faz uma loucura, time profissional de pelado. Ele jogou, mas assim, ele foi técnico de uma Copa difícil do você Mundo. concluir. Eu tô falando isso por quê? Porque a única coisa que eu discordo de você aí eu descarto o técnico. Você vê, por exemplo, quando o Botafogo teve um esquema tático funcionando, sem técnica, bateu os recordes do campeonato, com um psicológico bom. Quando o psicológico ficou ruim e o tático ficou uma bagunça, o Botafogo conseguiu fazer... Mas aí, Londrina, tu não precisa de um técnico, né? Pra jogar contra um time da 4ª divisão. Eu tô dizendo Maringá. Você pode tirar o técnico, mas o tático psicológico o tático você não tem como colocar uma culpa do desempenho do Flamengo de 2023 no tático, pelo seguinte motivo: se você tem uma disfunção clara do psicológico, isso ficou muito claro em vários momentos, que todos os problemas ali, tomada de decisão, motivação, todos esses aspectos que eu falei, ficaram muito nítidos nos jogadores do Flamengo ao longo da temporada. Isso aí é inegável. Além disso, a questão de preparação física, cara, a gente teve 4 preparadores físicos esse ano. E 40 dias de férias. 40 dias de férias no início, 0 planejamento, contratou o cara que botava pra galera pra correr na duna. E 4 treinadores. Um negócio assim Cada que... hora é uma parada complicada. E aí você tem uma oscilação de performance. Você via agora no final da temporada, o Flamengo tava tentando realmente jogar e ele não tinha físico pra jogar. Perna. O outro time, ele tava muito à frente fisicamente. O Flamengo ele joga um pôquer à noite, porra! Mas isso também impacta. Isso também impacta você colocar... a mulher também lá. Eu acho... Talvez o Landim seja mais inteligente do que a gente. Ele pensa, meu irmão, esses caras não querem porra nenhuma. Que adianta botar psicóloga? O Flamengo contra o Fluminense, nas oitavas, jogou pra caralho. Correu pra caralho, sabe por quê? Tinha tomado-lhe uma porrada de 4-1, aí virou pessoal. Aí marcou lá em cima, deu porrada, não deixou andar, correu o jogo inteiro. E jogou pra caralho contra o Fluminense.